Comum e substantivo próprio. Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Ou seja, é uma palavra que dá nome a um grupo geral de objetos, animais, plantas ou outros seres vivos ou não e que possuem as mesmas características. O substantivo comum trata, portanto, de forma genérica, sem destacar um ser, um objeto, um animal, de maneira diferenciada dos demais. Por exemplo, quando eu digo simplesmente cidade, eu não estou me referindo a uma cidade em particular, mas à cidade no geral. Mesma coisa menino, eu não estou determinando de que menino eu estou falando, mas de menino no geral. O mesmo ainda acontece com homem, mulher, país, cachorro. Em nenhum caso eu estou atribuindo uma qualidade especial que diferencie esses seres do grupo. Nesse caso, temos substantivo comum e a palavra deve ser escrita com letra minúscula. Substantivo próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular. Ou seja, o substantivo próprio é uma palavra que dá nome a um ser único, específico, diferenciando do restante do grupo. Deve ser escrito com letra inicial maiúscula. Por exemplo, cidade é um substantivo comum. Por que cidade é um substantivo comum? Porque não determina de que cidade estou falando. Está generalizando, tratando como uma cidade qualquer, não específica, não determinada. Quando eu dou nome a essa cidade, então eu tenho aí um substantivo próprio, ou seja, eu determinei qual é a cidade que estou falando. Eu especifiquei uma cidade em particular dentro do grupo do substantivo comum, que é cidade. Nesse caso, menino é um substantivo comum, pois não estou dando a ele um destaque. Falo simplesmente menino. Não me referi ao menino especial. É, portanto, substantivo comum. Quando eu dou o nome a esse menino, Fábio, tem então um substantivo próprio. O menino em questão foi determinado. Sei agora que ele se chama Fábio. Cachorro é substantivo comum ou próprio? Acertou. Cachorro é um substantivo comum. E Rex? Rex é próprio, pois é o nome de um cachorro em particular. O substantivo próprio, portanto, indica o nome, seja ele de um lugar, ser vivo ou obra. Se não for nada disso, é um substantivo comum. E por hoje. Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui de uma maneira diferente, num espaço mais aberto, pra gente fazer um pouquinho diferente a aula, tá bom? Espero que esteja ouvindo bem. Então hoje nós vamos fazer aula de português. Não vai precisar pegar a apostila, não precisa pegar o caderno, por enquanto. E tem que só prestar atenção no que eu vou fazer e vou mostrar, ok? Então é o seguinte, primeira coisa, a gente tem que... Eu acho que eu vou ter que dar uma ajustadinha aqui, peraí. Tá um pouquinho torto, eu acho. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar sobre os substantivos. Os substantivos são o quê? São aquelas palavras que dão nome às coisas, certo? Então tudo que a gente tem na nossa vida tem um nome. E as palavras que são utilizadas para esses nomes são substantivos. E os substantivos também são, substantivos são as palavras que dão nome aos objetos, aos seres, aos lugares, às ações e entre outros. Existem sentimentos, existem diversas palavras que dão nome às coisas, são substantivos, certo? Olha só. E eles são usados de diversas maneiras e eles são classificados em categorias. É isso que a gente vai começar a aprender. Lá na apostila fala bem pouquinho, por isso que hoje eu tô pegando essa aula só para explicar, para vocês aprenderem de verdade, tá bom? Então, o substantivo é isso. Nós fizemos uma tarefa sobre substantivo próprio e comum, certo? Então, aqui, comum são aquelas palavras tranquilas, aquelas palavras comuns que existem e são genéricas. Por exemplo, se eu falo mesa, cadeira, quarto, travesseiro, criança, boneca,
calça, tênis, tudo isso é genérico. Eu posso falar de qualquer tipo. Então é qualquer tipo. Quando eu falo tênis, mas eu não sei qual tênis, é um tênis. Então é genérico, não é específico. Quando eu falo alguma coisa específica, quando é própria daquela coisa que eu quero dizer, por exemplo, o nome. Pedro Henrique, Miguel, Helena, Heloísa, Guilherme, Roberto, Bernardo, nossa, eu vou falar todo mundo, Danilo, Bruno, Emanuel, Lucas, Nicolas, certo? Rafa, todos eles são o quê? Nomes, então são substantivos próprios. Então aqui, ó, Bruna, Curitiba, Brasil e Miguel. E também podem ser de lugares, não precisa ser de pessoa, pode ser marca, pode ser diversas coisas, né? Então, a gente tem que sempre estar atento a isso. Outra coisa, quando é o substantivo próprio, tem que ter letra maiúscula. Não importa se é no meio ou no final da frase que essa palavra existe. Ela sempre vai ser escrita com letra maiúscula. Por exemplo, Curitiba. Você nunca pode escrever Curitiba com letra minúscula. Assim como seu nome você não pode escrever com letra minúscula. Por isso que a prof cobra, certo? Então tá entendido que é substantivo comum e próprio, beleza? Agora, nós temos também a situação com o substantivo sobre gênero. O que é gênero? Se é feminino ou é masculino. No geral, as palavras já estão escritas no masculino. No geral, certo? A maioria, mas não são todas. Por exemplo, bicicleta. Não existe bicicleta, né? Algumas palavras não tem, né? Mas outras, elas podem ser femininas e podem ser masculinas. Então, aqui, ó. O gênero. Existem dois tipos, feminino e masculino. Gênero feminino e masculino. E quando a gente quer saber se é uma palavra que dá pra flexionar, que a gente fala, se existe feminino ou masculino, então, ó, quando apresenta o artigo o ou os, a ou as, antes das palavras. Então, por exemplo, a bicicleta, o penal, o dia, o Miguel, a Bruna, os carros. Então, a gente sempre tem esse artigo que a gente fala que é aquela letrinha que determina que vem antes do substantivo, certo? Então, vamos lá para ver os tipos as maneiras de transformar o feminino e o masculino. Por quê? Não é qualquer jeito. Eu não posso falar assim, bicicleta, bicicleto. Não existe, certo? Por exemplo, deixa eu pegar aqui o leão. O que mais? Vou colocar as leão. Não existe, né? Então a gente tem que flexionar da maneira certa. Então vamos ver os tipos? Ó, então passando para o feminino. Em alguns casos, quando as palavras são terminadas em E, ó, tá vendo? Quando a palavra termina em E, por exemplo, gigante é um substantivo comum terminado em E. Quando isso acontece, eu vou trocar o E pelo A na hora de passar para o feminino. Então, exemplo, gigante, o feminino é giganta, certo? Em alguns casos, então, quando termina em E, o substantivo, a gente troca por A, certo? Entendido? Tá, muito bem. Agora, eu tenho um exemplo aqui, ó, de feminino e de masculino. O homem, a mulher. O mundo, a fogueira. Os sonhos, as vidas. Então, aqui não é troca, tá? Então, feminino, a mulher tem o artigo a fogueira. E aqui no plural, as vidas, que a gente também vai aprender que é o número. Mas por enquanto eu só dei o exemplo. Do masculino, o homem, o mundo e os sonhos, certo? Substantivo mas comum, tá vendo? Porque todos são palavras comuns. Masculino, substantivo comum, feminino, ok? Então, a gente viu que em alguns casos, a gente que tem o substantivo terminado em E na última letra, no caso terminado é a última letra, a gente troca por A, certo? Gigante,
giganta. Elefante, elefanta, certo? Agora, temos outras situações. Deixa eu arrumar aqui, tá? Em palavras terminadas em or. Estão vendo? Palavras terminadas em or. O que a gente pode fazer? A gente pode acrescentar, or, né? Que é o meu jeito de falar. A gente pode acrescentar o a, certo? Em vez de tirar, trocar, a gente vai acrescentar, adicionar. Então, exemplo, doutor, doutora, certo? Ó, O-R-A, a gente só adicionou, ok? Certo? Promotor, promotora, tá? Entenderam? A gente vai adicionar. Então, é uma regra, mas são casos a casos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar e entender como é, ver qual é a palavra e aprender, certo? Ou também a gente pode fazer o quê? Trocar o or por tris. Exemplo, ator, atriz, imperador, imperatriz, certo? É outra troca que existe. Então, nós já fizemos os 3, né? Deixa eu ver, doutor, doutora. Agora, nós temos os terminados em são. A gente pode fazer diversas trocas também. Então, os substantivos terminados em são. Peraí, cadê? Em são não, em ão. A prof fez errado aqui. Me desculpe, gente. Nessa altura do campeonato. Então, os substantivos terminados em ão, não são, me desculpe. Os substantivos terminados em ão, eles podem ser. A gente troca o ão por an. Então, irmão, irmã. Tranquilo, certo? Quando tem um ão, a gente troca por an. Também tem a situação terminada em ão, a gente troca por oa. Leão, leoa. Ok? E a última possibilidade, a última situação que a gente tem, né, por enquanto é troca o ão por ona. Então, quando a palavra também tá no aumentativo, que a gente vai ver é filhão, filhona, brincalhão, brincalhona, certo? Então, olha só. A gente entendeu um pouco, eu sei que é difícil nesse vídeo, a gente não tá ao vivo, não tá fazendo tanto exercício, porém, eu estou mandando tarefa para vocês sobre esse assunto. Mas, por hoje, a tarefa de casa vai estar aqui no link, junto com o link do YouTube, lá no Que é Mágico, tem uma tarefinha que é para vocês fazerem no caderno. Então, vamos relembrar? Então, retomando. Substantivos são todas as palavras que dão nome às coisas, ok? Podem ser comuns e próprios. E também a gente pode transformar eles do masculino para o feminino, ok? Então, a gente viu que tem uma regra. Se ele termina em E, ele pode ser trocado por A no gigante, gigantar. Eles podem ser terminados em ão. Eles também podem ser trocar por ona, brincalhão, brincalhona, filhão, filhona. A gente pode trocar o ão por oa, leão, leoa. E a gente tem a outra situação também do ão. Calma lá. A prof esquece aqui. A gente, assim. Leão, leoa, irmão, irmã, certo? Anfitrião, anfitriã. E também nós temos a situação aqui do or, que a gente pode trocar, por exemplo, doutor, doutora, ator, atriz, certo? São essas situações que a gente tem. Então, tá. É difícil, é confuso, mas logo, quando a gente vai fazer o exercício, você vai ver que fica tudo mais tranquilo. Combinado? Então tá bom. Vai aparecer aqui durante o meu vídeo os videozinhos, as imagens das palavras e um videozinho explicativo, então vai ficar mais fácil, tá bom? Beijão! Gênero dos substantivos. O livro, substantivo masculino. A caneta, substantivo feminino. Então, os gêneros dos substantivos são masculino e feminino. Quando o feminino da palavra muda totalmente o radical, chamamos o substantivo de heterônimo. Exemplo, homem, mulher, boi, vaca. Perceba que a palavra muda totalmente.
Vamos testar seu conhecimento. Você tem 5 segundos para descobrir o feminino ou heterônimo das palavras. Exemplo aqui para você entender o que estou falando. Vai aparecer na tela a palavra e você tem que dizer o feminino. Um exemplo aqui então, capitão, capitã. Vamos começar. Cidadão. Resposta: cidadã. Elefante. Resposta: elefanta. Moleque. Resposta: moleca. Poeta. Resposta: poetisa. Sargento. Feminino é sargenta. Sapo. Agora preste atenção, hein? Resposta: sapa. Profeta. Tá fácil. Resposta: profetiza. Herói. Também fácil. Heroína. Mais uma, judeu. Judia. Conde. Resposta: condessa. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal.